Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Irmãos, neste vídeo vou trazer aqui um assunto interessante. É uma disputa aí que a gente, principalmente as pessoas ligadas aí a pessoas que saíram da CCB e tal, estão muito em voga. Na verdade, isso já é um debate de 500 anos, né? Arminianismo e calvinismo e tal, mas eu vou aplicar isso ao contexto que a gente está vivendo hoje em dia. Vocês, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. Inclusive, o vídeo eu vou falar um pouco, vou trazer a minha visão sobre esses dois mundos e vou trazer aqui também uma reação a um vídeo de uma pessoa aí, um passapanista da CCB, em que ele ataca, por exemplo, o calvinismo. Então eu vou trazer aqui e vou mostrar para vocês. A minha intenção com esse vídeo é mostrar para vocês o quão despreparados muitas vezes são as pessoas que pretendem entrar nesse debate, e queria dar alguns conselhos também de como a gente deve se comportar nesse debate. Obviamente que aqui são minhas opiniões, mas eu acredito que tenha uma certa relevância se você está aqui assistindo esse vídeo, tá bom? Então, o vídeo de hoje está excelente. Você não se esqueça de assistir até o final. Porque se você não assiste até o final, você não entende o que eu quero dizer. E outra coisa, antes de começar o vídeo, dar alguns recados aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Por quê? Se inscrever no canal, você ajuda essa mensagem a chegar a muito mais pessoas, tá certo? E aí você, na verdade, você está trabalhando como um divulgador do evangelho também. Por quê? Porque evangelho, vida cristã, é o objetivo deste canal. Então, o objetivo da gente é falar sobre isso, sobre esses temas. Então, esses temas são muito importantes para a nossa fé. Então, você ajuda essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Não te custa nada. Basta você clicar aí no botão inscrever-se que tá tudo certo. Também agradecer às pessoas que dão suporte a esse canal, por exemplo, os nossos membros, tá certo? Os membros ajudam muito, porque com esse suporte que os membros dão, eu consigo ir desenvolvendo mais, trazendo mais coisas interessantes. E você que quer aí, tá aí assistindo e quer se tornar um membro, é fácil, é só clicar aqui, torne-se um membro, é bem baratinho e você vai ter acessos aí exclusivos a algumas coisas, por exemplo, nossos estudos bíblicos gravados. Eles ficam ali na área dos membros, então você pode assistir, reassistir, anotar, fazer perguntas, então é bastante interessante, tá bom? Então, beleza, vamos lá para o vídeo de hoje. Eu fiz algumas anotações aqui, como sempre. Gravarei o vídeo como se fosse uma live, né? Porque, mas justamente pela falta de tempo e também eu não tenho dinheiro suficiente de mandar vídeo para editor editar e tal, então a gente tem que fazer conforme a gente consegue aqui da melhor maneira possível, né? Então a gente se esforça bastante para trazer um conteúdo interessante e que some para a sua fé no final das contas, né? Bom, então vamos lá. Alguns dias atrás aí, alguns dias atrás não, já faz tempo, mas assim, alguns dias atrás tem ficado um pouco mais recorrente essa disputa entre arminianos e calvinistas. Por quê? Nos grupos que eu faço parte, principalmente, eu faço parte de vários grupos aí, eu tenho o meu próprio grupo. Aliás, se você quiser entrar, o nosso grupo no WhatsApp, é só você clicar aqui embaixo na descrição, você vai ter o link lá para o nosso grupo maior, aí você sobe a barra de rolagem, o primeiro lá é o nosso grupo de WhatsApp, você pode entrar lá. Então tá sempre essa disputa rolando, e principalmente com a questão da internet e pessoas que são ex-CCBs ou passapanistas CCBs. E aí fica essa briga eterna aí de não, isso daqui é do diabo, aquilo ali é do diabo, o calvinismo tá errado. Então existe essa briga grande na internet, né? Já de muito tempo. Só que existem alguns, no meu ponto de vista, que passam um pouco do limite. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Bom, para você que não sabe o que significa calvinismo, arminianismo, eu vou fazer aqui um pequeno resumo, né, do que se diz essas duas linhagens aí de interpretação bíblica. Geralmente, as pessoas que é o caso
meu e o caso de muita gente, né, que está aqui assistindo esse vídeo ou que assistirá esse vídeo, são pessoas advindas de seitas, né, e principalmente no caso ali da CCB, seitas em que você basicamente é alheio ao debate teológico que acontece. Então, muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que significa isso. Quando a pessoa de repente sai da CCB, ou na verdade ela tá para sair, que ela começa a entender um pouco de teologia, ela se depara aí com dois mundos muito distintos, né? E começa assim, arminiano, calvinista, e não sei o que lá, entra numa briga gigantesca e a pessoa não tem ideia do que tá sendo falado. Bom, de maneira geral, e para poder resumir, as duas correntes teológicas são correntes de interpretação bíblica. E falando aqui, o que eu vou falar aqui, especialmente de soteriologia. E eu vou tentar simplificar as palavras aqui para que vocês não tenham dificuldade de entender. O que seria soteriologia? Soteriologia é uma parte do estudo teológico que trata sobre salvação. Então a pergunta que essas duas correntes elas pretendem responder é: como ocorre o processo de salvação? Então, como que o homem é salvo? Porque nós lemos nas Escrituras, e as Escrituras têm muitos textos bíblicos. Então, inclusive, há textos bíblicos que têm uma aparente contradição. Quando você começa a ler, você vai ver que, por exemplo, se você pega em uma passadona geral o texto de Efésios e lê Efésios 2, depois você lê a carta de Tiago, se você não lê com cuidado, com uma interpretação mais aprofundada, você vai achar que ali há certa contradição, porque um destaca a questão das obras, o outro destaca mais a questão da fé. A ênfase dos dois são um pouco diferente. Mas, obviamente, se você é membro aqui, eu devo subir o estudo de Tiago todo também, tá? Da carta de Tiago, eu vou subir para os membros. Eu vou tentar fazer isso essa semana, eu já tenho um estudo completo aqui da carta de Tiago, você vai ver que não existe essa contradição. Quando você estuda, obviamente. Mas quando você lê assim no passadão geral, você acha que tem uma certa incoerência entre os textos. Então, essas pessoas, né, esses irmãos do passado, principalmente, se dedicaram muito a entender as Escrituras e criar um sistema lógico encadeado de como que esse processo se dá para responder essa pergunta, como que o homem é salvo? Bom, daí surgiram duas linhagens majoritárias. Existem muitas outras linhagens, tá? Existem outras linhagens, algumas são heréticas, mas eu vou falar das duas porque eu acho que abarca aí 99% dos cristãos que a gente tem aí no Brasil e no mundo, que é o arminianismo e o calvinismo. Lembrando que, e aí é um negócio interessante, quando a gente fala de arminianismo e calvinismo, a gente está falando de dentro das próprias linhagens há subdivisão. Nem todos os calvinistas pensam a mesma coisa, nem todos os arminianos pensam a mesma coisa. Então, inclusive, quando a gente vê o pessoal atacando, os calvinistas isso, os calvinistas aquilo, muitas das vezes há uma certa como é que se diz assim, um certo ataque espantalho nessa frase que as pessoas falam, ou uma certa desonestidade intelectual para quem conhece do assunto. Por quê? Porque muitas das vezes quando você ataca na baseada, né, você ataca assim de maneira geral, você está cometendo um monte de injustiça, porque dentro daquela linhagem, aquele problema que você está atacando já é tratado e existem pessoas que têm diferentes visões disso, tá certo? Mas beleza, vamos lá. Então, quando deu-se ali principalmente quando deu-se a reforma protestante por Martinho Lutero, os primeiros reformadores, eles tinham várias ideias e vários pensamentos de como que se dava esse processo de salvação. Um negócio muito importante. Neste vídeo, eu estarei tratando do assunto soteriologia só, ou seja, doutrinas da salvação, né? De como que se dá o processo de salvação. Mas quando a gente fala principalmente de calvinismo,
tá certo? Calvinismo, na verdade, a gente traduz por doutrinas reformadas, né? Então, ou teologia reformada. A teologia reformada é muito mais ampla do que simplesmente soteriologia. Soteriologia é uma parte, entendeu? É uma parte. É uma parte de um todo muito maior. E como é que você quer saber, por exemplo, aonde que está essa... então onde é que eu encontro essa tal doutrina reformada? Nas confissões de fé. É ali que você encontra. E duas confissões de fé é muito boa para você tentar aprender, baixar e ler, que inclusive é de graça na internet. Confissão de Westminster, que é a confissão usada na Igreja Presbiteriana, e a Confissão Batista de 1689, que é a confissão usada na grande maioria das igrejas batistas reformadas. Ali você vai entender o que são essas confissões de fé, tá certo? Então, é ali que você vai pegar. E aí a gente já parte de um primeiro... Bom, eu já vou chegar nisso daqui. Antes disso, então é o seguinte. Então aconteceu isso, você tinha uma ideia de como isso se organizava. Você tem, por exemplo, um dos reformadores muito importante foi João Calvino, tá certo? E ele escreveu as famosas Institutas dele. E aí, nas Institutas, ele fez exame de todos os livros da Bíblia com uma lacuna que foi o livro de Apocalipse, que ele disse que não se sentia capaz de fazer essas análises. Beleza. Bom, para todo reformado, toda pessoa dita calvinista, sabe que, por exemplo, João Calvino não é um profeta inspirado por Deus. Quem diz isso, quem diz que calvinista ele acredita nisso, sinceramente é uma pessoa que está usando de má fé, entendeu? Ou está usando de palavras, como é que se diz assim, ou ele tem um problema de conhecimento da doutrina a qual ele está criticando. Então, o que acontece? Ele escreveu as Institutas. Existem coisas dentro da Instituta que eu vou concordar, coisas que eu vou discordar e beleza. O que eu não posso discordar é da Bíblia. O resto, o que Calvino escreveu, o que Arminio escreveu, são homens, eu creio que eram homens de Deus, que escreveram coisas que foram usados por Deus para trazer evangelho, né, para a igreja que estava deteriorada, porque a igreja até a Reforma Protestante era uma igreja completamente assim, apática quanto às coisas de Deus, mas assim, eles escreveram bastante coisa, certo? E aí, existia um pensamento reformado ali, por isso que chama pensamento reformado, que é o pensamento mais oriundo desses primeiros reformadores. Beleza. E aí, essa ideia do calvinismo também, ela surgiu como um xingamento, tá? Ela surgiu como um xingamento. Por quê? Porque os reformados ali, os protestantes, os primeiros protestantes, eles diziam que os católicos eram papistas. Aí os católicos, para xingar os protestantes, chamavam eles de calvinistas. Então, a ideia já surgiu como um xingamento. Por quê? Porque não existe isso, e aliás eu já vi pessoas afirmando isso, o calvinista tem que digamos assim, assumir Calvino, ou o calvinista tem que fazer tudo o que Calvino disse. Isso daí é uma bobagem, porque isso dentro da teologia calvinista, inclusive, é reconhecido. O que manda na teologia reformada, o que a gente reconhece como teologia reformada é o que está nas confissões. Entendeu? O que Calvino escreveu, ótimo. O que Arminio escreveu, ótimo. Mas beleza, mas não importa. É as confissões que guiam a igreja dita reformada. Não é as institutas, entendeu? Não são as institutas. Não é, sei lá, o que Bessa falou. Não é o que um calvinista escreveu num livro e passou para frente. Não tem nada a ver com isso, entendeu? E geralmente os ataques são esses. Bom, beleza. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, houve um reformado também chamado Jacobus Arminius. Ele discordou de algumas coisas, né? E fez alguns tratados também, escreveu algumas coisas, defendendo, principalmente, os arminianos são muito conhecidos por essa ideia do livre-arbítrio, né? Então ele escreveu algumas coisas defendendo essa ideia do livre-arbítrio e tal. Só que assim, o próprio Armínio era calvinista, digamos assim, ele era um reformado, tá certo? Ele era um reformado que, apesar de discordar de algumas coisas,
ele se reconhecia como reformado, aliás, cria em muita coisa que hoje é professado nas igrejas reformadas, do jeito que as igrejas reformadas professavam. Por exemplo, o Armínio não era pentecostal, já começa por aí, entendeu? A ideia do pentecostalismo nasceu agora há pouco, atrás. Então, isso daí é muito importante que vocês saibam, entendeu? Que vocês saibam como que essas coisas funcionaram. Bom, de onde surgiu a briga? Então, resumindo aqui, eu não vou entrar em muitas minúcias, então eu estou resumindo básico do básico, porque a ideia aqui não é ser um estudo bíblico ou um estudo da história da igreja. Eu posso até fazer isso, mas eu faço isso quando a gente está tratando de estudo bíblico, porque eu acho que é um ambiente melhor. Aqui o vídeo tem que ser um pouco mais rápido, porque a grande maioria das pessoas gostam de alguma coisa mais sintetizada. Bom, onde começou essa briga? Essa briga começou o seguinte: os discípulos de Armínio, chamado de remonstrante, eles começaram a rebater o que os oriundos da reforma, os reformados, defendiam. Então, esse rebate gerou um negócio chamado de Concílio de Dort. O Concílio de Dort foi um concílio em que se reuniu as igrejas reformadas ali e, mediante as afirmações dos reformados, dos arminianos, a igreja definiu 5 pontos que é chamada de tulipe, entendeu? Ela, para rebater os 5 pontos no arminianismo, gerou-se os 5 pontos do calvinismo. Então, a tulipe, o facts e a tulipe. E esses 5 pontos foi uma descrição teológica, foi um rebate teológico onde se reuniram um monte de gente para ver, o que eles estão afirmando. Isso está certo? Não, está errado por causa disso. Bom, beleza. Então, resumindo, foi daí que surgiu essa disputa que, na verdade, a gente vê até hoje. Na verdade, a disputa surgiu um pouco antes. O Concílio de Dort foi o resultado desse início de disputa. Mas, se vocês pegarem a história disso, vocês vão ver que até a história disso era complicado. Existia brigas mesmo, entendeu? Brigas, perseguições. Então, muitas coisas que as pessoas ali fizeram estavam errado do ponto de vista cristão. E aí os caras querem reviver essas disputas hoje. Isso deve estar errado do ponto de vista cristão. E é o que eu vou trazer aqui, entendeu? E é o que eu vou trazer aqui para a gente poder raciocinar um pouco sobre isso. Mas beleza, então, o que aconteceu? Então, essa daí é a história em resumo desse surgimento dos 5 pontos do calvinismo versus 5 pontos do arminianismo. Então, surgiu dali. Bom, essa disputa hoje, que surgiu desses movimentos, é uma disputa preferencialmente acadêmica, ou seja, no mundo dos estudiosos de Bíblia. Então, nos estudiosos de Escritura, os teólogos, doutores, mestres em Bíblia, obviamente que pessoas dessa estirpe, né, eles têm que se debruçar sobre os textos bíblicos e criar uma forma racional de entender a Bíblia como um todo. Então, na academia, essa disputa existe, tá certo? E que tem bons teólogos dos dois lados, tá certo? Existem bons teólogos dos dois lados. Eu me posiciono mais, soteriologicamente, eu me posiciono mais do lado reformado. De maneira geral, das doutrinas, assim, eu sou muito mais do lado reformado do que do outro lado. Apesar de não concordar com algumas coisas, por exemplo, só por ser batista, eu já não concordo com algumas afirmações da Confissão de Fé de Westminster, só por ser batista, entendeu? Então, mas isso tem algum problema prático? Não tem problema prático nenhum. Então, essa disputa é uma disputa meramente acadêmica, né? Uma disputa que tem muito no academicismo justamente por causa disso, porque um vai dizer que a doutrina do outro não faz sentido e vai rebater, e texto bíblico para cá, texto bíblico para lá, filosofia para cá, filosofia para lá. Então, isso é muito no mundo acadêmico. Eu, particularmente, eu gosto disso, porque eu sou naturalmente um acadêmico, então eu gosto de estudar, gosto de me aprofundar nessas coisas. Então eu acho um negócio muito interessante. Porém, a gente tem que entender que
Isso é uma disputa acadêmica. Qual que é o grande problema que hoje em dia eu estou vendo? E aí a gente vai já entrar no assunto, que é esse assunto de ex-CCBs, ou esses CCBs passapanista aí, Arca Furada, Tiago Panzarini, que inclusive eu vou colocar um vídeo dele aqui daqui a pouco. Então, são pessoas que estão entrando nesse tema, querendo rebater esse tema, só que sem conhecimento nenhum. Ou quando o conhecimento é raso, igual um pires, muitas das vezes, o cara vai querer rebater esse tipo de coisa. Então, são pessoas que, muitas das vezes, cheias da sua arrogância, acham que sabem de absolutamente tudo. Lembrando, só fazendo um parênteses aqui. Outra coisa, além dessa disputa ser acadêmica, essas visões calvinistas e arminianas, essas visões se dão entre irmãos cristãos. Certo? Irmãos cristãos. Por quê? Porque tanto o arminianismo quanto o calvinismo, qual é a base deles primária? A Bíblia. A forma com que a pessoa interpreta os textos bíblicos, tá certo? Quando eu digo arminianismo, o wesleyanismo está no meio disso daí, que é uma vertente do arminianismo. O wesleyanismo já não é nem um arminianismo puro, é uma vertente do arminianismo. Só para você ver que existem arminianismos e existem calvinismos, tá certo? Só que isso é uma disputa entre irmãos. Por exemplo, os 5 solas da Reforma Protestante, eles são abraçados por arminianos, por calvinistas, certo? Não existe divergência entre isso. Por quê? Porque a base deles são a mesma. A base das doutrinas básicas da fé cristã são as mesmas. Desculpa. Todos acreditam, por exemplo, em salvação pela fé. Eles vão divergir como que isso pode ser feito, não sei o que lá, a relação de fé e obras, ou seja, nas minúcias. Todos acreditam, por exemplo, na Trindade, são trinitarianos, acreditam no nosso Deus triuno, né? Todos acreditam em doutrinas básicas, ou seja, que salvação por obras é heresia. Todos acreditam que a revelação que a gente tem como palavra de Deus cessou. Nenhum deles acredita que a revelação continua, que tem alguém lá continuando escrevendo a Bíblia. Tá certo? Então, quer dizer, doutrinas básicas do cristianismo são abraçadas pelos dois lados, e a base deles é a Bíblia. E da Bíblia existem divergências interpretativas. Eu estou do lado reformado. Por quê? Porque quando eu olho os dois mundos, eu vejo mais coerência e mais aderência ao texto bíblico pelo lado chamado de reformado, calvinista. Mas eu não desconsidero nenhum irmão arminiano também, tá certo? Então, quando você está falando dessas doutrinas, arminianismo e calvinismo puros ali, agora, existe um problema em ambas as doutrinas, quando elas descambam para um excesso. Ou seja, quando, na minha opinião, quando o calvinismo, por exemplo, descamba para o lado hipercalvinista, que é basicamente tem o ser humano como um robô, isso daí para mim não tem base bíblica. Agora, quando o arminianismo descamba para o outro lado, achando que o ser humano é dono de tudo, isso daí também não tem a base bíblica. Isso chama semipelagianismo, que é uma heresia, tá certo? Que ambos condenam. Semipelagianismo ou até pelagianismo ou até coisa pior, entendeu? Que a gente vê principalmente nesse meio neopentecostal. Então, os dois têm que tomar cuidado, os dois têm problemas nos extremos, entendeu? Então, a disputa no meio é interessante, academicamente e feita entre irmãos com respeito. Tá certo? Então, entre irmãos com respeito. Quando você tem uma pessoa, um adepto de seita, tá certo? Numa instituição claramente sectária que quer entrar nesse debate e usar argumento ou de um lado ou do outro para atacar o irmão, aí já perdeu o propósito essa conversa, tá certo? Já perdeu o propósito, por quê? O cara tá ilameado da cabeça ao pé. O membro de seita é isso daí, tá ilameado da cabeça ao pé.
e quer apontar uma sujeirinha na blusa do outro. E para mim isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Por isso que, muitas das vezes, com membros de seitas, vocês veem no comentário o cara atacando, falando coisa, eu só respondo assim, rapaz, se converte primeiro, alguma coisa nesse sentido. Se converte primeiro, depois a gente discute entre irmãos. Creia no básico, creia em Cristo, na salvação pela fé, ou seja, no básico do evangelho. O resto, a gente se ajusta. Tá certo? Então, isso daí é um negócio importante, é uma mensagem importante que eu quero trazer para o vídeo. E outra mensagem importante é o seguinte: essa disputa é uma disputa acadêmica. E é uma disputa que, para a vida prática mesmo, isso muda muito pouco para dizer quase nada ou nada. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, houve um fato. Qual é o fato? Você foi pregar o evangelho para as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia manda pregar o evangelho. E qualquer lado, calvinista, arminiano, ambos são pregadores do evangelho e levam essas boas novas. Por quê? Porque esse é mandamento bíblico. Tá certo? Independente da compreensão de como que Deus faz, como que Deus transforma o ser humano, não sei o que lá. Por exemplo, eu sou membro de igreja reformada, né? A igreja que eu estou hoje, ela não é uma tradicional, mas ela é reformada porque eu já participei de igreja puramente reformada, mas como eu mudei de endereço, eu acabei tendo que mudar de igreja, saí de uma que era o nome lá, reformada, para uma tradicional, mas que é reformada também, porque eu estava nas duas e eu sei como é que funciona. Então, na prática, são pessoas voltadas a levar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, a pregar o evangelho, entendeu? E na prática, ambos levam essa mensagem. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Para um calvinista, para um arminiano, ele está ali pregando a mensagem. Está pregando a mensagem falando assim, essa daqui é o Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo para salvação da sua alma e tal, e tal, tal. Bom, supor, a pessoa creu, beleza? Tem uma pessoa ali que aceitou a mensagem e creu, realmente o Espírito Santo converteu a pessoa. Bom, do ponto de vista acadêmico, a gente pode disputar. Bom, a pessoa creu porque antes Deus a predestinou, certo? Elegeu e predestinou, que são conceitos bíblicos também, mas tratados de maneira diferente nas duas correntes teológicas. Elegeu, predestinou e o Espírito Santo converteu o coração da pessoa e por isso a pessoa respondeu positivamente ao evangelho pregado. Bom, isso daí seria uma visão mais calvinista. Ou então, a pessoa ouviu a mensagem trouxe consigo um negócio chamado de graça preveniente. E justamente a somatória da mensagem, do livre-arbítrio pessoal e da graça preveniente, a pessoa resolveu escolher e acreditar na mensagem. Seria uma visão mais arminiana. No final das contas, entendeu? Qualquer uma, a pessoa assim, o que diz a Bíblia? A mensagem tem que ser pregada, a pessoa tem que crer. Qual foi o mecanismo que levou ela a crer? Não importa. Para a prática, não importa. Então, na prática, não importa. Desde que, sendo um do lado, vamos lá, eu vou jogar os extremos aqui. Sendo do lado calvinista, a pessoa saiba que é Deus que operou tudo nela. Só que, saiba também que o calvinismo, e dentro da doutrina reformada, ninguém ignora a responsabilidade pessoal. E saiba que, uma vez você é um cristão, você precisa, digamos assim, se esforçar na santificação. Você não vai deitar, igual diz o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, ali convivendo com seus pecados e deixando a vida me levar. Entendeu? Não, a vida me leva porque eu sou predestinado, eu serei salvo de qualquer maneira, tal. Isso daí é uma má interpretação. Nenhuma igreja reformada prega isso. Entendeu? Pelo contrário, se você pegar lá nos 5 pontos, vai dizer que o santo ele persevera na justiça. Então, desde que do lado calvinista a pessoa não pense desse jeito, porque senão ela possivelmente estará indo confortavelmente para o inferno,
Desde que do lado arminiano a pessoa também não diga: rapaz, eu criei porque eu sou bom, entendeu? Eu criei porque, olha só, eu sou muito mais esperto que meu vizinho. Olha só, meu vizinho ouviu a mesma mensagem que eu e não creu. Agora eu aqui que sou o cara, entendeu? E criei. Bom, você também estará indo confortavelmente para o inferno. Por quê? Porque um ignora a santificação. Um ignora o esforço humano que a Bíblia diz que tem na santificação, ou seja, o processo sinérgico da santificação. O outro ignora que, se ele é crente, só é crente porque antes Deus o amou primeiro, porque antes o Espírito Santo converteu seu coração, porque antes, conforme... Aliás, eu vou trazer um texto bíblico aqui daqui a pouco, por isso que eu digo, assista até o final. Eu sei que é um vídeo longo, mas é um vídeo importante. Assista até o final. Então, porque antes Deus o amou primeiro, porque se não fosse o Espírito Santo, ele nem a mensagem teria entendido. Então, se ele ignora isso, ele está colocando toda a salvação no seu próprio eu. Isso é pelagianismo, isso não é cristianismo, e você também estará indo confortavelmente ao inferno, achando que você chegará lá no dia por conta das suas boas obras é que vai te salvar. Tá certo? Então, esse é o ponto. O ponto de vista prático é isso daí. Tá certo? Então não muda o ponto de vista prático. Então agora vou fazer uma virada aqui no vídeo, que é justamente falar dos ex-CCBs aí que vivem a vida só para criticar. Isso ou ex-CCB ou CCB ainda, que vários deles ainda estão na CCB, e passapanistas, porque alguns criticam a CCB, outros são passapanistas da CCB. E aí o que eu vejo? Então, essas pessoas, muitas das vezes, sem conhecimento nenhum, ou um conhecimento raso, inclusive o vídeo do rapaz que eu colocarei aqui, eu lembro que há algum tempo atrás ele disse assim: eu estudarei, eu me dediquei a estudar o calvinismo e em 3 meses eu tinha estudado todo o calvinismo. Rapaz, cara, 3 meses eu acho que eu não tenho nem de ler um livro direito. Entendeu? E compreender um livro, quanto mais compreender uma doutrina reformada, que é uma doutrina gigantesca, entendeu? É algo que tem muitas subdivisões e para você entender isso vai levar muito tempo de estudo. Então você vê que é um misto de arrogância, de achar que ele é o iluminado, ele recebeu, olha só, o puro e verdadeiro evangelho é o que desceu sobre a minha cabeça, ou seja, a minha visão de mundo é o puro e é o puro suco do evangelho, né? Então, é uma mistura de arrogância e desconhecimento, assim, muito pesado. Saiba o seguinte, crianças, esse daí é um exemplo que eu sempre gosto, deixa eu só tirar esse som aqui. Então esse é um exemplo que eu gosto de usar. Quanto mais ignorante a pessoa é, mais certeza ela tem das coisas. Então, geralmente é assim que funciona. Por quê? Porque para quem é ignorante, as coisas são muito definidas entre preto e branco. Ó, isso daqui é preto, isso daqui é branco, beleza. Mas para quem é mais estudioso, a pessoa que tem um conhecimento maior, ele começa a ter uma certeza um pouco menor. Por quê? Porque ele começa a ver que existe o preto, existe o branco e uma longa faixa cinza entre os dois, entendeu? E essa faixa cinza só aumenta quanto mais você estuda. Porque lembra, e principalmente quando a gente está falando, e eu estou falando estudo de maneira geral, quanto mais na teologia, que a ideia é você está tentando compreender a mente de um ser incompreensível ao ser humano. Entendeu? Então essa longa faixa cinza só aumenta. Então por isso que quando a gente estuda as escrituras, quando a gente faz teologia, estudo das escrituras, uma primeira característica de quem estuda a escritura é a humildade. A pessoa tem que ter... Aliás, isso daqui que eu vou citar não é meu, é do Jonas Madureira. O Jonas Madureira me deu uma cadeira dentro do curso de teologia sobre a mente humilhada. Eu achei um negócio fantástico. Então, você tem que ter a sua mente humilhada às escrituras. Ou seja, você tem seu raciocínio, que foi Deus que deu e tem que usar. Certo? Foi Deus que deu e tem que usar. Só que você tem que lembrar que até o nosso raciocínio...
ele foi contaminado pela queda. Isso chama na teologia efeitos noéticos da queda, entendeu? É um nome bonito para dizer que até a nossa mente, o nosso pensamento foi contaminado com a queda. E por isso, e outra coisa, nós somos um ser limitado tentando entender um ser ilimitado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, nós temos nosso raciocínio, nós temos toda essa inteligência que Deus nos deu, só que a gente tem que se humilhar perante as Escrituras, porque as Escrituras é o que revela a Deus, e se o nosso raciocínio não bate, quem tem preferência? A Escritura. Entendeu? Essa é a mente humilhada. Ou seja, quando a gente estuda teologia, a gente estuda com humildade e oração. São duas coisas que a gente estuda. Toda vez que eu vou fazer um estudo bíblico, para quem já assistiu o estudo bíblico sabe que a gente sempre começa com uma oração, mas aquela oração é a minha segunda, porque antes, na verdade é a terceira, porque quando eu estava preparando o estudo bíblico, eu orei para que Deus pudesse abrir a minha mente para poder preparar o estudo. Depois eu orei para que Deus colocasse palavras na boca para poder, aquilo que eu estudei, poder passar. E depois tem a oração que faz na hora do estudo. Isso daí, toda pessoa que aprende uma teologia de verdade vai saber desse negócio. Entendeu? Então isso daí é muito importante. Então essa humildade ela é muito necessária. E a gente vê esses camaradas falando um monte de bobagem, sem saber nada, entendeu? Sem saber nada, falando um monte de bobagem e se achando sabidão. Esse que é engraçado, é um debate com pombo, né? O cara é um debate com pombo, porque não sabe nada, ou seja, jogar xadrez com o pombo, igual o pessoal fala. Ele vai lá, chuta todas as peças, sai com o peito estufado, achando que tem razão ainda. Então é um negócio absurdo. E os caras ignoram, e principalmente esses caras que gostam de atacar calvinismo, eles ignoram que até a Bíblia que ele tem na mão deles é obra de reformado. Por exemplo, para você que usa ARA, ARC ou qualquer outra João Ferreira de Almeida, tradução João Ferreira de Almeida, saiba que João Ferreira de Almeida era um pregador reformado. Ele não era pentecostal, certo? Ele não era arminiano, ele era reformado. Certo? Então, até a Bíblia que você tem na sua mão, que você alega, não sei o que lá, mas isso é obra de homens de Deus reformados. Tá certo? Bom, beleza. Agora eu vou trazer aqui para vocês a parte prática. Eu vou colocar aqui o vídeo que eu vou reagir com vocês. Eu prometo, o momento de tortura aqui vai ser muito pouco, tá? Vai ser só alguns minutinhos. Peraí, deixa eu só colocar aqui, ó. Coloquei a imagem embaçada dele aqui, inclusive. Tô mudando a velocidade aqui para poder mudar a voz também. Então eu estou embaçando a imagem e mudando a velocidade para poder a voz dele ficar diferente também, para não ter problemas de direitos autorais. Isso daqui é um vídeo, não tenho problema nenhum de dizer, do Thiago Panzarini, tá certo? Um ex-CCB que agora foi para a CCB de novo, que agora parece que não está na CCB, mas defende a CCB. Esse é o cidadão que falou que aprendeu tudo de calvinismo em 3 meses, e aí quer ensinar os outros também. Sinceramente, ó... E aliás, Thiago, se você estiver assistindo isso daqui, não pense que eu assista seus vídeos não, tá? Isso daqui é porque num grupo que a gente tem, os caras colocaram esse vídeo, ficaram, olha o que ele disse, aí me marcaram até nos minutos que você falou, só foi por isso que eu cliquei no seu vídeo, tá? Porque senão nem entrar lá eu entraria, porque eu não tenho tempo para ficar perdendo. Mas eu achei interessante de trazer aqui para poder te falar. Então eu vou mostrar aqui. Deixa eu só ver uma coisa, deixa eu ver qual que é. Ó, eu vou dos 5 minutos, depois se vocês quiserem entrar lá no canal dele, eu não aconselho não, mas assim, se vocês quiserem entrar no canal dele, eu vou de 5 minutos e 50 segundos até 8 minutos. Então vai ser aí 2 minutinhos, né? Vai ser 2 minutos, alguma coisa assim, mas já é tortura o suficiente, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Oficialmente, mas eu congrego com eles e eu vou explicar mais pra frente por quê. Então, tome cuidado, tá? Esse evangelho calvinista. Ele está dizendo o seguinte, que oficialmente eu não estou com eles, mas congrego com eles. Essa que é a ideia, por isso que eu falei, ele era da CCB, saiu da CCB, agora tá e não tá. Por quê? Ele tava com barba, aí arrancou a barba, porque voltou para a CCB. Aí agora deixou a barba de novo, que parece que ele não tá indo mais. Eu sei lá o que ele tá fazendo, mas vamos lá. Vou, né? Eu não faço parte mais, né, oficialmente, mas eu congrego com eles e eu vou explicar mais pra frente por quê. Então, tome cuidado, tá?
Esse evangelho calvinista é um evangelho falso. Você vai descobrir isso, todos vocês que estão vindo, vocês vão descobrir isso, mais cedo ou mais tarde. Alguns de vocês vão virar ateu, alguns de vocês vão voltar para a condenação, e outros vão vão para outra linhagem de religião que não é cristã. Ó, tá vendo? Ó? Ele disse assim: esse evangelho calvinista é um evangelho falso. Por quê? Qual é o resultado final? Alguns de vocês viram ateu, outros de vocês voltam para a congregação, ou seja, voltam ao verdadeiro evangelho, e outros de vocês vão para outra linhagem que não é cristã. Assim, sinceramente, cara, quando eu vejo um negócio desse sendo dito, assim, eu não tenho nem o que falar, assim, é um absurdo, assim, sabe, assim, é um absurdo tão gigantesco que assim, a gente não sabe nem o que falar aqui, na verdade. Mas vamos lá, é só para você ver o nível, entendeu? Essa ideia é só para vocês verem o nível. Mais cedo ou mais tarde. Alguns de vocês vão virar ateu, alguns de vocês vão voltar para a condenação, e outros vão para outra linhagem de religião que não é cristã. Tomem cuidado, pessoal. Você está sendo enganado, tá? Eu vou fazer muitos vídeos ainda esse ano que vai entrar. A gente vai pegar firme. Vamos fazer estudos aprofundados sobre isso. Eu acho até engraçado. Thiago Panzarini falando que vai fazer estudo aprofundado. Você imagina o nível do estudo que é. E é justamente por isso que depois que a gente vê o vídeo dele aqui, eu vou trazer 2 textos que eu vou sugerir para que ele comece os estudos por esses textos. Tá bom? Eu vou trazer aqui só dois. Porque eu acho que já é demais aí. Eu acho que para ele conseguir responder isso daí já vai ser uma dificuldade gigantesca. Entendeu? Mas eu só vou trazer 2 textos aqui. A gente vai debater um pouco sobre esses textos. E eu vou te dar o conselho. Comece seus estudos aprofundados por esses 2 textos. Me responda as perguntas que eu vou fazer aqui hoje, tá bom? Aí vamos ver quem é quem aí. Tá? Vou fazer muitos vídeos ainda esse ano que vai entrar. A gente vai fazer. Vai fazer muitos vídeos. Vai pegar firme. Vamos fazer estudos aprofundados sobre isso. Eu com alguns parceiros que eu vou escolher para trabalhar comigo num canal conjunto. Você imagina o nível dos parceiros, entendeu? Sinceramente, cara. Sinceramente, ele vai escolher alguns parceiros, imagina o nível. E a gente vai, né, esmiuçar todo esse evangelho calvinista, principalmente. Então, só para vocês saberem, esse daqui é o mesmo cidadão que teve lá naquele vídeo que o Cinei tava gravando. Ele foi lá, apaga o vídeo, e ele tentou dar uma de leão de chácara lá, mesmo sem ser contratado pela CCB, para poder impedir uma gravação de que todo mundo tava fazendo, tá? Inclusive eu tenho todos os recortes desse incidente aí. Tome cuidado, meu conselho. Você que é da congregação, teve um amigo que foi para o calvinismo, não abra a porta da tua casa mais para ele. Por quê? Irmão, tá falando para mim, porque o intuito dos calvinistas, nas igrejas deles, eles aprendem a debater, a arrebatar ovelhas. Então, se você ficar abrindo a porta da tua casa, ele vai ficar disseminando isso no seu... Ó, você vê. Então já começa o sectarismo aqui. Você vê que o cara, ele tenta fazer qualquer coisa, mas assim, ó. Se você tem um amigo que é calvinista, não abra a porta da sua casa, porque os calvinistas aprendem nas igrejas deles a arrebatar ovelhas. Bom, eu queria saber qual igreja calvinista ou reformada, né, você frequentou, para você estar dizendo esse impropério, dizendo essas mentiras, porque isso daí é mentira, tá certo? É mentira. Sabe qual que é a preocupação de uma igreja reformada? Ensinar as escrituras para que não caiam em discurso igual ao seu. Essa é o único objetivo de igreja reformada. Eu vou dar um exemplo da igreja em que eu vou, em que domingo, basicamente, às 9 horas da manhã, começa estudo bíblico até às 11, beleza? Aí às 11, 11 e pouco, vai todo mundo para casa, depois retorna para o culto, que é das 7 horas da noite às 8 e meia da noite. Olha como é que é o culto. O culto é meia hora de louvor, 1 hora de pregação expositiva das escrituras. Ou seja, o objetivo das igrejas é o quê? É ensinar as escrituras para quê? Porque nas escrituras nós encontramos tudo o que é importante para a nossa vida cristã, inclusive encontramos a verdade para não cair em discursos mentirosos iguais esses daqui, entendeu? Discurso de pessoas que não têm nem compromisso com a palavra de Deus e pessoas que também tentam ensinar coisas que não têm a menor ideia e falam de coisas que não sabem, entendeu? Nas igrejas deles, eles aprendem a debater, a arrebatar ovelhas. Então, se você ficar abrindo a porta da tua casa, ele vai ficar disseminando isso no seu ouvido, que é um evangelho distorcido. Graça, favor imerecido, graça irresistível. Olha só. Aí é por esse pedacinho que eu peguei esse vídeo. Você vai ver que ele vai começar a dizer aqui
o grande conhecimento dele de evangelho. Ele fala assim, ó, o calvinismo, os calvinistas vão começar a colocar o evangelho distorcida. Graça, favor e merecido. Bom, me dê outra definição de graça que não seja favor e merecido. Me dê, por favor, com toda a sua sapiência, com todo o seu conhecimento de 3 meses de estudo, por favor, me dê uma definição de que graça não é favor imerecido. Aliás, use para a sua definição o texto de Efésios 2, que diz assim, vós sois salvos pela graça, mediante fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então ele vai dizer o seguinte, que graça, o próprio apóstolo Paulo diz que graça é o oposto de obra. Por que é graça? Porque graça é favor, sem merecimento. Aliás, até no dicionário é assim, porque o dicionário, obviamente, ele vai ter lá... definições de graça, e uma delas vai ser a definição religiosa de graça, que é justamente favor imerecido. Mas como o nosso amigo gênio aqui está dizendo que graça não é favor imerecido, por favor, explica para nós. Então, graça deve ser um prédio cinza, certo? Deve ser um prédio cinza com um letreiro ali na frente, e aquilo ali é que é graça, é um prédio de tijolo, não é favor imerecido. Você vê, rapaz, sinceramente, quem tem por teólogo e grande conhecedor um cidadão assim, é desanimador. Mas vamos lá. Abrindo a porta da tua casa, ele vai ficar disseminando isso no seu ouvido, que é um evangelho distorcido. Graça é favor imerecido, graça é irresistível, né? Nós não merecíamos mesmo o evangelho, mas a misericórdia. Você vai ver, nós não merecíamos mesmo, porque ele viu a bobagem que falou, tá tentando voltar atrás, mas é aquela correção ridícula, né? A misericórdia de Deus os trouxe para nós. Mas ela não pode, não é irresistível. Se ela não fosse irresistível, Jesus não falava, vinde a mim, todos que estão cansados e aflitos. Então outros não virão, os que não se consideram cansados e aflitos. Olha só que maravilha. Então aqui, ó, eu vou dar um pause, tá em 7 minutos, você vê que é uma tortura, em 29 segundos. A gente já volta pro vídeo deles para completar o resto. Ó. Deixa eu só trocar aqui rapidinho e vou trazer o primeiro texto aqui. Aliás, eu acho que eu já vou trazer os 2 textos aqui para você começar o seu estudo aprofundado nesses textos aqui. Abra a sua Bíblia aí. João 6, 37. Eu vou pegar aqui, colocar aqui na Bíblia para poder mostrar para vocês. Deixa eu só fechar isso daqui. É isso, João 6, 37. A gente vai começar por aqui. Eu vou deixar aqui destacado, inclusive. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Pronto, tá aqui. Abri a minha Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Ele disse que está escrito nas Escrituras que Cristo disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Está escrito isso na Bíblia mesmo. Então ele diz, isso prova que a graça é resistível e irresistível. E aqui eu estou te dizendo, isso daí é uma disputa entre arminianos e calvinistas, essa questão de favor imerecido ou favor merecido. Mas acontece o seguinte, que tanto arminiano quanto calvinista, eles não ignoram textos bíblicos, ele não pega um texto que ele gosta e joga no lixo o resto que ele não gosta. Então eu quero que você comece o seu estudo por essa parte que me explica isso daqui, vamos lá. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, pronto. Todo aquele que o Pai me dá. Então, todo o que está escrito aqui na frase significa todo mundo? Não. Porque se fosse todo mundo, Cristo falaria assim, o mundo me foi dado. Então, e todo aquele que desejar, vem a mim. Essa seria a frase. Mas aqui não, ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, aqui ó, deixa eu dar um zoom aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui, pronto, eu acho que fica melhor aí para vocês, pronto. Aqui, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse, ou seja, não é todo mundo, não são todas as pessoas, é alguns que o Pai deu a Cristo, esse virá a mim.
E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então aqui, na verdade, a gente já tem duas coisas, né? Muito importantes aqui. Primeiro, você só vai a Cristo porque antes Deus o deu para Cristo. E quando você vai para Cristo, você não perde a sua salvação, porque de modo nenhum lançarei fora. O que é de modo nenhum lançarei fora? Ele vai continuar explicando, ó. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aí ele vai falar assim, qual é a vontade daquele que me enviou? Aqui, ó. A vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ou seja, todo aquele que o Pai dá, esse vai a Cristo. E o que vai a Cristo não se perde. Por quê? Porque é a vontade de Deus que nenhum se perca. Se Cristo perde qualquer pessoa que o Pai deu, significa que ele não fez a vontade do Pai. Então, quando a gente diz que não se perde, é porque o próprio Cristo seria derrotado se ele perdesse aquele que foi dado. Entendeu? Esse daí a leitura desse texto, é a leitura natural desse texto. Mas vamos continuar aqui, vai piorar para o lado ainda. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, ou seja, pelo contrário, eu não vou perder nenhum, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia e acabou-se. Ó, aí ele vai continuar aqui, ó. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então essa é a vontade de Deus, né? Então você vai a Cristo e crê em Cristo. Essa é a vontade. E ele será ressuscitado ressuscitado no último dia. Ele vai continuar aqui, ó. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. Aqui eu não vou entrar nessa análise toda, porque isso daí diz respeito a alguns versos mais para cima e depois eu posso explicar. E diziam, não é este Jesus de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Aí Jesus vai continuar o que ele estava falando aqui em cima. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha só que negócio interessante. Aliás, isso é o que ele vai dizer daqui a pouco. Não. A pessoa que quer. Ou seja, se a pessoa não quiser ir a Cristo, ela não vai a Cristo, porque não sei o que lá. Então, responde isso daí, ó. Tá dizendo assim, ninguém pode vir a mim. Lembra dos versículos que estão aqui em cima, hein? Não se esqueça, hein? Todo aquele que o Pai dá vai ir a Cristo. E quem vai a Cristo não se perde. E ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o enviar. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha de novo aqui, quer dizer, inclusive para você ouvir e aprender, entender o Evangelho, o Pai tem que ter te dado antes. Então, esse daqui é a primeira passagem que eu gostaria que você começasse seu estudo por ele. Explica, segundo a teologia panzarinesca, como que isso se dá. Porque, obviamente, com seus 3 meses de estudos aprofundados, você vai saber responder absolutamente tudo. Então, vamos lá. Outro verso que eu gostaria de trazer aqui é no próprio livro de João. João no capítulo 9. Eu vou colocar aqui o outro. João, capítulo 9... capítulo 10, verso 9. Tá aqui. 10, verso 9. Antes disso, deixa só... Para não ficar muito texto, deixa só eu colocar os últimos 30 segundos de tortura. Aí a gente volta para João capítulo 10, verso 9. Espera aí, deixa eu colocar aqui meu fone. Bom, vamos lá. E outros tantos exemplos, né? O Evangelho, Deus não é um manipulador, ele não criou pessoas para salvar e outras para se perderem. Essa é uma escolha pessoal nossa, nós que temos que dar o primeiro passo. Então, você vê, Deus não é um manipulador. Bom, eu queria ver... aonde que ele diz que Deus é o manipulador e aonde que na doutrina reformada alguém diz que Deus é o manipulador. A doutrina reformada reconhece que o ser humano tem responsabilidade e Deus não o força.
mas sem Deus você também não chega, porque Deus precisa converter o seu coração. Bom, mas isso daí nos seus 3 meses de estudo, com certeza você vai saber explicar melhor que eu. Vamos lá. O evangelho, Deus não é um manipulador, ele não criou pessoas para salvar e outras para se perderem. Essa é uma escolha pessoal nossa, nós que temos que dar o primeiro passo, né? Todos os que crerem e forem batizados serão salvos, disse Jesus. E para ser batizado... Aqui ele vai entrar com um outro conceito. Qual que é o conceito que ele está entrando? O conceito pelagiano, tá certo? Ele está dizendo assim, nós que temos que dar os primeiros passos. Deus não é um manipulador, quem dá o primeiro passo sou eu. Você vê que Jesus aí não é citado em momento nenhum. Ele não diz que... Por quê? Qualquer arminiano vai defender isso, porque o arminianismo ele vai dizer, não, nós damos o primeiro passo porque nós exercemos o nosso livre-arbítrio. Porém, esse primeiro passo ele é ajudado pela graça preveniente. Por quê? Porque senão você pega a Bíblia e queima, entendeu? Se você não defende isso, você pega a Bíblia e queima. Por quê? O calvinista vai entender de um jeito, o arminiano de outro, mas ambos vão dizer assim, o homem tem que dar o passo, mas esse passo só é dado porque antes existe uma graça sobre, entendeu? Senão, pega a Bíblia e queima. Por quê? Porque a ideia que ele está defendendo aqui é pelagiana. É um pelágio, isso daí é um pelagianismo, um semi-pelagianismo, tá certo? Olha o nível de opositores que a gente tem, né? Vamos lá. Essa é uma escolha pessoal nossa, nós que temos que dar o primeiro passo, né? Todos os que crerem e forem batizados serão salvos, disse Jesus. E para ser batizado, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que entender que você está errado. Entendeu? Então são diversos outros temas. É um evangelho totalmente falso. Eu vou fazer um vídeo explicando só sobre isso. Mas hoje a mensagem é essa. Então por que eu... Pronto, hoje a mensagem é essa e acabou-se. Então, para mim aqui já foi. Então, todos os que crerem e forem batizados serão salvos. E na verdade eu queria só depois perguntar para ele se ele está atribuindo alguma coisa ao batismo. Atribuindo a salvação da pessoa ao batismo. Isso daí, aliás, é uma outra coisa que eu vou pedir para você explicar. Sem batismo, a pessoa pode ser salva? Se sim, me explica como. Se não, me explica como também. É uma outra boa pergunta para poder fazer aqui. Se você tiver dúvida sobre isso, no meu canal eu tenho 3 vídeos que eu trato só sobre batismo bíblico, entendeu? Não é conhecimento de 3 meses adquirido do nada. É bíblico, é pegando a Bíblia, abrindo, mostrando o versículo bíblico. Mas vamos lá para o nosso último texto, que eu gostaria muito de que ele respondesse, e ele usasse isso daqui, inclusive, para começar o seu estudo aprofundado, entendeu? Então vamos lá. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Perfeito, isso daqui é a responsabilidade humana. Você tem que dar o primeiro passo. Tá certo? Você tem que dar o primeiro passo, mas esse primeiro passo só é dado porque antes Deus o deu. Entendeu? Se Deus não tivesse transformado você e dado graça a você, você nem ouviria e nem entenderia o evangelho e muito menos entraria pela porta. Tá certo? Esse é o contexto. Por isso, quando a gente fala de correntes de análises bíblicas, a gente está considerando textos, muitos textos. Então vamos lá. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o objetivo de Cristo. Vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui é uma outra questão. O bom pastor, ele dá a vida pelos bodes? Não é isso que Jesus está falando. Então, esse daqui é uma outra questão que fala sobre a expiação limitada ou a expiação ilimitada. Essa é uma disputa que tem ali, inclusive nos próprios calvinistas. Existem os calvinistas de 4 pontos, que eles entendem nesse quesito uma universalidade hipotética. O que seria uma universalidade hipotética? Cristo morreu por todos, ou seja, o seu sangue era suficiente para pagar os pecados da humanidade como um todo, porém só é efetivo para aqueles que creem. Isso é um universalismo hipotético, entendeu? Seria um calvinismo de 4 pontos. Beleza, eu não tenho problema nenhum quem acredita desse jeito também. Não tem problema nenhum. Mas como ele está falando, então... como ele está falando que tem um conhecimento muito detalhado sobre o negócio, descasca o abacaxi aí, pega esse texto e me explica. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não dá a vida por todos.
Deixa só eu pular aqui já logo para o verso 14. Eu sou o bom pastor, ó. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha que negócio interessante. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas eu conheço e sou conhecido delas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. E olha só que negócio interessante. O contexto dessa fala de Jesus, ele estava falando para os judeus. Ou seja, ele estava falando para os hebreus. Então ele diz assim: eu, dentro desta nação, que era exatamente o que ele estava falando, dentro dessa nação, as minhas ovelhas estão aqui. E eu conheço quais são as minhas ovelhas. Ou seja, toda a nação era ovelha? Não era. Dentre a nação existiam ovelhas. E por essas ovelhas é que Cristo deu a vida. Ele não deu a vida pela nação como um todo. Ou seja, dentro dessa nação eu tenho minhas ovelhas. Ó, olha aqui, ó. Eu dou a vida pelas ovelhas. No 15 aqui, ó. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aqui ele estava falando dos gentios, ou seja, ele já sabia, obviamente, como Deus, ele já sabia que haveriam pessoas, ou seja, ovelhas, que não estavam naquele aprisco dentro daquela nação, mas eram minhas ovelhas também. E por elas ele deu a vida também. Olha aqui, ó. Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, aqui não tem dúvida, aqui não tem, não, peraí, se a pessoa exercer seu livre-arbítrio, ela é uma ovelha de Cristo, mas ela pode ouvir ou pode não ouvir. Não, ele está dizendo assim, olha aqui, olha nos olhos aqui, ó. Eu tenho ovelhas que estão em outro aprisco, e elas ouvirão a minha voz. Não tem dúvida. Chegará nelas e elas ouvirão e elas se agregarão e haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, descasque esse abacaxi aí. Então esse daqui é o meu desafio que eu deixo nesse vídeo. A gente já está quase concluindo. Eu só tenho uma mensagem final para passar aqui. Uma mensagem final para passar para todos, que é o seguinte. Cuidado para se aliar com pessoas desse tipo, que só porque acontece, se você é um arminiano, um irmão, eu tô falando de um crente, que não faz parte de uma seita, é um crente, irmão, arminiano, louvado seja Deus, entendeu? Você não precisa ser calvinista para ser salvo, você não precisa ser reformado para ser salvo, mas cuidado em se aliar com esse tipo de pessoa só porque ele tem um discurso que é tipo assim, eu vou dar um exemplo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso daí é bobagem. Até porque eu acho que irmãos arminianos e calvinistas não são para ser inimigos. Eles são irmãos com opiniões diferentes. E quando você se alia com essas pessoas, você vai estar se aliando. Por quê? Qual é o objetivo dessas pessoas? Usar discurso, sei lá, ora arminiano, ora calvinista, para atacar a igreja de Cristo. Tá certo? E atacar a igreja de Cristo, ou seja, atacar cristão com argumentos de um lado ou argumentos do outro. Mas qual que é o objetivo final? Defender a sua seita de estimação. Esse é o objetivo final. Tá certo? Então isso é... E outra coisa, você tá aí, por exemplo, se você está assistindo aqui, você é da CCB, aí você é de alguma outra seita, tem várias aí, tem muitas seitas neopentecostais, o que você quiser. Se você fala assim, não, Leonardo, eu entendo realmente que os reformados, os calvinistas são nossos irmãos e tal, mas eu não concordo muito, não tem problema, vá para uma igreja arminiana séria e louvado seja Deus e sirva a Deus. O importante é o seguinte, que aqui eu não quero criar essa divisão, não é porque você não compreende as coisas exatamente do mesmo jeito que você deixa de ser irmão, você não deixa. Por quê? Porque a salvação está em Cristo Jesus, não está na doutrina reformada, não está na doutrina arminiana, está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para todos. Agradeço a todos que assistiram, dê like, curta, compartilhe, mande esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Mas eu achei importante fazer esse disclaimer e, aliás, é por esse motivo que eu não fico tratando muito desses assuntos no canal, dessa guerra. Não me interessa essa guerra. Me interessa falar de vida cristã, porque na vida cristã
pouco importa mais ou menos a ideia que você tenha para a prática cristã, isso não muda basicamente nada, tá bom? Então, agradeço a todos que estiveram até aqui, a gente se vê num próximo vídeo, que Deus abençoe, tchau, tchau.